Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conexões Rara. Um programa que pertence, um programa que faz parte do nosso dia a dia, aquele que traz a nossa voz da sociedade rara, um programa que traz a nossa voz para espalhar, para declarar o conhecimento sobre o diagnóstico raro. Porque a gente todos os dias tem enfrentado lutas e dificuldades, mas graças a um programa como esse, a gente sabe que tem pessoas que convivem, pessoas que ajudam, pessoas que estão colaborando com a nossa vida a cada dia. E nós sabemos que quanto mais nós propagamos o conhecimento, mais qualidade de vida nós temos. E esse programa é um programa da Associação Brasileira de Doenças Genéticas. O nosso objetivo é compartilhar informações valiosas sobre doenças raras, fortalecer a rede de apoio e trazer visibilidade às realidades enfrentadas pelos pacientes e suas famílias. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que fazem o nosso programa acontecer, que é a Unaila, a Takeda, a PTC Terapêuticos e a Fedran. Eles é que tornam esse programa possível. Através deles é que a gente está propagando, divulgando através das nossas redes sociais, tanto pelo Instagram, como pelo Spotify, como pelo YouTube, que a gente está aqui divulgando conhecimento, divulgando qualidade de vida para a nossa sociedade rara. Apresentando o episódio de hoje, estarei eu, mais uma vez aqui, Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares. Eu também sou casado com uma esposa, com uma mulher que tem uma doença rara, e também sou pai de um menino com uma doença rara. Além disso, sou também um defensor incansável dos pacientes e suas famílias. Hoje nós vamos falar sobre uma condição rara desafiadora, profundamente a vida de muitas famílias. Eu estou falando da atrofia espinhal, mais conhecida como AME. AME é uma doença genética que afeta os neurônios, resultando em fraqueza muscular progressiva. Diferentes tipos de AME, sendo o tipo 3 caracterizado por uma evolução mais lenta, mas ainda de suporte médico e familiar. Eu estou aqui com uma convidada super especial. Ela vai falar da sua experiência, ela vai falar do seu dia a dia, ela vai apresentar para nós a realidade desse diagnóstico. Eu quero apresentar aqui, eu tenho a honra, né? A honra de apresentar Hélia Araújo Vieira, uma mãe dedicada que vive na cidade do Crato, no interior do Ceará. Ela é dona de casa e mãe de uma filha diagnosticada com AME tipo 3. Além de cuidar com dedicação da sua família, Rafaela enfrenta os desafios diários que a AME impõe com coragem e determinação. Ela é uma mulher que não para nem um só momento, está sempre trabalhando, divulgando, ajudando, estendendo a mão. Além de cuidar da sua filhinha amada, ela também está ajudando muitas pessoas a lidar com esse diagnóstico. Ao longo dos anos, ela tem se tornado uma verdadeira defensora da causa, buscando sempre novas formas de oferecer o melhor para a sua filha e ajudar outras famílias também que estão na mesma situação. É uma verdadeira inspiração para nós. Eu já quero trazer ela aqui para falar um pouquinho, né, para ela dizer qual é a expectativa, que nós vamos ter aqui um bate-papo super gostoso e queremos que ela se apresente, que ela fale alguma coisa, que ela traga para nós, para o nosso público aqui, você que está assistindo, você que está nos ouvindo, que ela possa falar um pouquinho da realidade dela, dizer, apresentar um pouquinho a sua expectativa. É com você, Rafaela. Olá, pessoal. Sou Rafaela, né? Como já fui apresentada, mãe da Ana Clara Vieira Maia, portadora de AME tipo 3. Olha, para nós vai ser uma grande estar com você, falar com você, mostrar a sua realidade. E a gente tem várias perguntas que as pessoas aqui elas já mandaram e para tirar, conhecer um pouco mais da AME, porque ficou muito conhecida, a gente tem visto muita reportagem sobre isso, a gente tem visto muitas pessoas divulgando sobre isso, mas também tem muitas pessoas que ainda não conhecem. Então, esse nosso bate-papo vai ser um bate-papo para esclarecer muitas coisas e para que as pessoas possam entender e compreender o que é a vida de uma pessoa com o diagnóstico de AME, o que é a vida de um familiar, porque eu gosto muito de dizer, Rafaela, que quando nós recebemos o diagnóstico dentro da família, esse diagnóstico ele não passa a ser de um indivíduo só, ele é um diagnóstico familiar. Toda a família ela está envolvida nisso. E a primeira pergunta que lançaram para nós, Rafael, é o seguinte: como é que foi o processo de diagnóstico da sua filha? Conheceu, como foi que tudo começou? Quais foram os sinais que você notou ou que você percebeu da investigação, do diagnóstico? Como foi que tudo começou? Conta para a gente assim,
um pouquinho da história desde o início até agora, por gentileza. Tá certo. A gente começou a perceber que a Ana Clara tinha dificuldades no andar, a partir do primeiro ano de vida, né? Ela engateou normal, sustentou a cabecinha normal. Só que quando chegamos na fase do andar, com 9 meses, ela deu uns passinhos, caiu e não quis mais andar, só voltou a andar com 1 ano. E aí ela andava e caía, tinha muitas quedas, né? Não subia escadas, não pulava, não corria, ela não tinha o desenvolvimento normal de uma criancinha que já andasse normal, entendeu? Aí, minha mãe, ela é agente de saúde. Por ela ser agente de saúde, ela conseguiu também é, identificar que aquilo não estava nos padrões normais das crianças na idade dela, de 1 ano e 2 meses. E, a partir daí, a gente começou a procurar os médicos, né? Que pudessem nos dar uma resposta porque ela estava caindo tanto. Fomos para reumatologista, ortopedista, tudo quanto é médico que mexesse com essa questão de músculo, né? Até um neurologista aqui no Crato, a gente foi. E até então não conseguia identificar nada em Ana Clara. Teve até uma que disse que era um problema reumático, que ela ia, que não tinha nada demais, que ela ia melhorar, porém a gente não ficou satisfeita e continuamos buscando. Então, quando passou uns 6 a 8 meses, minha mãe teve uma palestra com a doutora Erlane, aqui no Crato. Ela veio dar uma palestra para os agentes de saúde e minha mãe, doutora Erlane, ela é geneticista, né, do Hospital Bert Seib. Minha mãe contou a ela como era a netinha dela. Então, doutora Erlane disse que queria conhecer a netinha pessoalmente, que o caso dela não era o que ela estava falando lá da palestra, mas queria ter um conhecimento a mais de Ana Clara. Pediu para que a gente levasse ela para uma faculdade FMJ aqui do Juazeiro, que é onde ela fazia atendimentos, né, com os alunos. Ela disse: olha, mãe, vozinha, preciso que você leve a Ana Clara para que a gente possa examinar lá pessoalmente. A partir daí, a gente levou 1 mês depois, né, que ela estava de volta para o Juazeiro, e aí ela olhou todos os exames que a gente já tinha feito eletro, neuromiografia, já tinha feito exames reumatológicos, e naqueles exames que a gente apresentou, não tinha dado nada. E ela não conseguiu identificar o que a Ana Clara teria naquele momento. Então, ela falou o que para minha mãe e para mim, né, que eu estava junto nesse momento. Ela disse: mãezinha, não consigo identificar que através desses exames, eu vou precisar estudar um pouco mais a Ana Clara. A gente vai ter uma junta médica em Fortaleza e eu preciso que vocês vá com ela para que lá a gente possa se aprofundar um pouco mais do que está acontecendo com a Ana Clara. Isso foi em 2012, né? Essa conversa. Clarinha, ela é de 2010, ela tinha por volta de 2 anos. Então, a gente pegou e disse: tá bom, doutora, é só a senhora marcar que a gente vai para Fortaleza. Então, ela marcou com uns meses depois, acho que não chegou nem a ser 3 meses. A gente foi para Fortaleza, para uma junta médica, doutora Erlane, outros médicos e doutor Charles, né? Doutor Charles Marx, ele é de São Paulo, ele estava em Fortaleza, e aí, nessa junta médica, eles começaram a discutir. Ana Clara, ela não subia escada. Eles observaram, viram os exames que tinham sido feitos. Ela até jogou capoeira, que ela gostava muito de capoeira, ela é pequenininha, né? Gostava muito. E ela até jogou capoeira para eles verem. E aí eles também não conseguiram dizer para mim o que a Ana Clara teria naquele momento.
Dr. Charles, ele disse: "Mãezinha, provavelmente a gente vai precisar fazer uma biópsia de músculo, porque nos exames aqui não está dando nada, e não tem como a gente analisar. Então, eu vou precisar que você vá para São Paulo, para a USP, em Ribeirão Preto, e lá a gente vai fazer uns exames nela. Essa biópsia vai ser feita lá. Por que em São Paulo? Porque eu não posso tirar o músculo aqui e enviar, porque as células que vão ser estudadas precisam estar lá. O, o tempo que ia tirar daqui e levar, poderia ocorrer algumas reações que não desse o resultado que ele queria, né? Então, assim, a gente disse: tá bom, a gente vai. Só que aí tivemos que passar mais uns 6 meses até a gente conseguir encaixar tudo, né? Uma vaga e combinar tudo certinho. E eu, com o coração na mão, acabei indo para São Paulo 6 meses depois. Isso, a gente também foi apresentada a uma equipe maravilhosa lá em São Paulo, que foi uma Associação Síndrome do Amor. Eles acolhem, né, famílias que vêm de outros estados, dá um apoio, leva a gente para uma hospedagem. E aí foi onde eu consegui ficar mais tranquila e fazer o acompanhamento de Clara lá. Fomos, passamos dias, fizemos exames, porém, a biópsia não foi preciso fazer. Por quê? Porque eles repetiram a eletroneuromiografia que a gente tinha feito aqui no Crato, eles repetiram lá. O diferencial foi porque no Crato a gente fez só nos membros inferiores, e lá eles fizeram nos inferiores e nos superiores. E foi aonde eles conseguiram diagnosticar a AMI Clara, através da eletroneuromiografia feita nos braços, porque nas perninhas já era mais fraco, né? Então, quando eles passaram a fazer nos braços, aí eles conseguiram identificar e pediram só para mim esperar um pouquinho mais o resultado dos exames sanguíneos, e eles tinham mandado para fora, mas que tudo indicava que era a AME. Tenho A certeza que você está diante de uma boa equipe, né? Eu conheço esse grupo médico aí, doutor Erlane, sempre trabalha, tem ajudado muito, ela é geneticista, o doutor André, e entre outros que fazem parte do SEIB, né? O SEIB é muito bom e é onde também nós estamos lá mensalmente. Mas me tira uma dúvida, é, né? Porque diante dessa... assim, assim, e depois de São Paulo, né, que eu contei até São Paulo, que foi o Ah, acompanhamento com o doutor Charles. Mas depois de São Paulo, quando a gente teve o diagnóstico, né, que passamos a ficar, a gente ficou 1 ano e meio sendo acompanhado lá em São Paulo. A cada 6 meses a gente ia para lá, 1 ano e meio a 2 anos. Aí eles pegaram e passaram a gente para o Albert Sabin, porque veio a equipe com o doutor Erlane e doutor André Pessoa, né? O nosso neurologista maravilhoso, que é o que começou a nos acompanhar e ver a questão da medicação. Que, assim, até eu em São Paulo, quando a gente descobrimos a doença dela, ela tinha 3 aninhos e um pouquinho. Eu ia fazer 4. É, 3 anos e 8 meses, se eu não me engano. Aí não tinha medicamento, não tinha nada que pudesse ajudar a Ana Clara. O doutor Charles só informou que a gente teria que intensificar as terapias dela, porque ela já fazia fisioterapia motora. Desde 1 aninho, a gente já tinha colocado ela numa fisioterapia motora, porque a gente já via as quedas, já via que ela precisava, a gente já pedia aos médicos para passar e a gente ir em busca disso, né, de melhorar essa força. E aí, ele só disse isso: "Ó, mãezinha, é uma doença genética degenerativa, na qual perde a força dos músculos, e aí, não tem medicamento, e a gente só pode fazer as fisioterapias motoras, intensificar, fisioterapia respiratória, hidroterapia, acompanhamento com a psicóloga, porque essas terapias irão ajudar um pouco mais a Ana Clara". Aí eu disse: "Tudo bem". Então a gente voltou, saímos só da fisioterapia, que era 2 vezes na semana, e passamos a fazer todas essas terapias, todos os dias da semana. Aí eu trabalhava, né,
Eu era compradora de tudo que não era medicamento das farmácias Gentil. Porém, não consegui conciliar o meu trabalho e essa nova rotina de todos os dias estar levando ela para as terapias. Ficou um pouco puxado, tive que sair do meu trabalho e acreditar em Deus que uma solução melhor teria. E foi assim que, depois de 6 anos, eu fiquei sabendo que surgiu esse medicamento, né, que dava uma esperança a gente, que ele promete estacionar a perda de força. E aí eu fiquei numa felicidade só e disse: "Eu preciso desse receituário, eu preciso conseguir essa medicação para Ana Clara". E foi aí que na última ida para São Paulo, consegui o receituário, né, dessa medicação que ainda não tinha sido aprovada nem pela Anvisa, porém a gente já estava nos caminhos, e vim para ser tratada em Fortaleza com o doutor André, já estava todo o procedimento, e aí a gente ficou para conseguir esse medicamento. Conseguimos, depois de 2 anos do surgimento, né, surgiu, depois de uns 2 anos que surgiu, a gente conseguiu, né, em 2018. 2018, Ana Clara recebeu a primeira dose do medicamento dela. Graças a Deus e a Nossa Senhora, a gente recebeu a primeira dose, e aí, meu filho, foi uma esperança total para nós familiares, porque o medicamento surgiu efeito. Uma coisa que a gente tinha a notícia quando recebemos o diagnóstico, ela com 5 anos ela ia parar de andar, ela ia para uma cadeira de rodas, ela ia respirar através de aparelhos, né, é uma notícia muito que abala muito a família, a estrutura toda, né. E, graças a Deus, hoje Ana Clara tem 14 anos, ela anda dentro de casa, ela consegue andar sem moletas, eh, fora de casa, no percurso da rua, num quarteirãozinho, assim, pequeno, ela usa moletas, né, para se apoiar melhor. Não pode, né, forçar a caminhada, porque os músculos podem ficar cansados, então, quando é para uma distância maior, a gente precisa colocar em cadeiras de roda. Porém, ela consegue, né, andar esses percursos curtos. E graças a essa medicação, que hoje ela já está na 20ª dose, e a gente tá para receber a 20ª, né, agora dia 26. Se Deus quiser vai chegar, ainda não chegou não, mas vai chegar. Mas é bom ver essa esperança, é bom ver, né, quando a gente vive essa realidade, é tanto que a próxima pergunta vai tratar um pouco sobre a questão emocional. Quando você recebe um diagnóstico, pelo menos aqui em casa, quando a gente recebeu o diagnóstico, começou a nossa investigação no nosso filho. Então, quando a gente recebeu o diagnóstico, viu aquele estado de luto, porque a notícia que repassaram para nós era uma notícia muito pesada. Como, na verdade, a luta diária, o dia a dia da. Porque o meu garoto, embora tenha a doença, a distrofia muscular Duchenne, ele ainda não é apto para medicações. Então, tem. Porque a Duchenne é bem expansiva e aí nem todo mundo está apto. Então, como ele não tem, veio e mexeu com a gente, né? E a pergunta que deixaram aqui é justamente com a descoberta do diagnóstico, né, na sua filha, de AME tipo 3. Como é que isso impactou? Porque, embora você tenha contado a história, embora você tenha contado tudo o que aconteceu, mas como é que isso impactou emocionalmente toda a família, né? A começar por você está vendo, eu percebo que sua mãe é muito participativa, né, na questão do tratamento, do diagnóstico, nessa história toda. Mas como é que isso impactou vocês emocionalmente? E é até bom falar, por quê? Porque tem outras mãezinhas, tem outros paizinhos que vão estar assistindo, que vão estar ouvindo, e precisam lidar com essa realidade. Porque quando a gente recebeu, a gente não conhecia nem o diagnóstico, não conhecia ninguém, até que a gente entrou e passou a conhecer um montão de gente e entrou nessa luta para ajudar também. Conta um pouquinho dessa experiência da questão emocional. Na questão emocional foi bem difícil, assim, como a gente estava em outra cidade, né, a gente tá em São Paulo, minha mãe ela perdeu o chão, ela perdeu o chão, ela
se sentiu muito, muito, muito abalada, até mais que eu. Assim, acho que é porque, para mim, lá em São Paulo, a ficha não tinha caído que era a AME, sabe? E por nós estar com uma criancinha de 3 anos, por minha mãe já estar muito abalada, e eu teria que ser a fortaleza naquele momento, eu acho que eu me permiti não sentir tanto, né? Porque a gente estava distante de casa. Porém, quando eu cheguei em casa, que eu fui para o meu trabalho, que sentei com uma amiga minha do trabalho, né? A gente trabalhava nos computadores, e eu falei para ela o que tinha acontecido lá em São Paulo, o diagnóstico que a gente tinha recebido. Hoje essa minha amiga ela é minha comadre, ela é madrinha do meu filho mais novo. E a gente sentou no computador e colocou lá o que era a AME, né? E a gente sabe que pesquisas na internet são muito cruéis. Por mais que o médico já tivesse explicado um pouco, a gente sempre vai na internet e quer saber um pouco mais. E quando a gente começou a pesquisar, eu e minha amiga começamos a chorar muito. Choramos muito, ela me abraçava, eu abraçava ela e a gente ficou as duas lá no escritório chorando bastante, até que chegou o outro amigo do escritório, o outro companheiro de trabalho, e ele: "Nossa, o que é que vocês estão chorando? O que é que vocês estão fazendo? O que foi que aconteceu?" E aí ela disse: "A Ana Clara, filha da Rafa, tem essa doença aqui, ela é assim, assim, assim." E foi onde Deus agiu nesse momento, pela presença do nosso amigo, do meu outro colega de trabalho, Lisboa. Ele olhou para a gente e disse: "Homem", ele foi bem seguro, assim, ele disse: "Homem, deixe de ser besta, a internet ela não fala a verdade não. Vocês têm que voltar a trabalhar e isso aí vai mudar, daqui para frente a medicina ela avança, vai acontecer uma coisa que vai aparecer uma medicação, vocês vão ver. Então vão trabalhar, suas trambolhas." Até falou assim que a gente era muito amigos, sabe? E aquilo foi forte, né, por ele ter passado daquela realidade, mas era o que a gente precisava. Porque eu fui forte em São Paulo. E aqui no Crato eu precisava de alguém forte para me dizer isso. Tenha fé, acredite, a medicina muda a todo instante, sabe? E isso eu guardei. Eu guardei no coração, acreditei, tive fé que essa realidade não era que ia ser a de Clara, que a gente teria uma realidade diferente da do computador, da internet. E, e aí foi onde eu tive que pedir minhas contas, tive que me afastar, por mais que o meu patrão, ele foi muito bom, ele me ajudou muito, mas não consegui mentalmente, não consegui conciliar, né, como eu falei aí, não consegui conciliar minha profissão e o desenvolvimento dos cuidados da minha filha. Como também não consegui seguir em frente na minha faculdade, que eu fazia, o curso de economia, né, eu estava no sexto semestre e também não consegui estudar. Não consegui, porque tudo vinha aquele resultado, né, o que era para Ana Clara, o que seria o futuro dela. Então aí eu parei toda aquela vida da Rafaela trabalhadora, trabalhando fora, né, compradora, e que lutava por melhores preços, aquela vida de estudante de economia que pensava um dia em ir para Brasília, né. E aí tive que dar essa pausa, muita gente diz: "Volta, Rafa", mas não sei se eu ainda tenho um psicológico para estudar, sabe. Que a gente passa por muitas coisas e acaba atingindo, fica difícil. Realmente, essa história é uma história bem inspiradora, né? A gente vê como é difícil, a gente enfrenta isso também todos os dias. A gente percebe que o envolvimento, né, principalmente o envolvimento da mãe, ainda é algo ainda muito mais forte e mexe, abala realmente as estruturas, mas é como você disse, né? Precisa se levantar, precisa correr para frente, porque existe uma vida pós-diagnóstico, né? A gente diárias. E é tanto que a próxima pergunta que foram colocadas para a gente é justamente essa: quais foram os maiores desafios que você tem enfrentado
desde esse começo, a gente já percebeu da história como foi que tudo aconteceu, a gente percebeu aí a questão das emoções, da questão de mexer com o emocional, de uma mudança de vida, de uma adaptação para uma nova história. Mas quais são os maiores desafios? Porque a partir do momento que descobriu o diagnóstico, a gente já percebeu que você teve que deixar o emprego, a gente já percebeu a faculdade, você teve que mudar alguns sonhos, algumas realidades, agora traçando novas metas, novos sonhos. Mas quais foram os principais desafios que você enfrentou, né? Além desses que você já contou, além desses que você já disse sobre o emprego, sobre a faculdade, essa mudança radical, mas dentro do tratamento, dentro dessa nova realidade, quais foram os principais desafios que você tem enfrentado ou que ainda está enfrentando até hoje? Bem, o principal desafio, o maior de todos, era a questão de deslocamento, né, para ir para as terapias. Era o maior desafio. Hoje ainda é, porém um pouco menor, mas é é muito desafiador você conseguir pegar uma criança, né, de 3 anos, tudo bem, quando é pequenininho você bota no braço, mas quando eles vão crescendo, que vão ficando mais pesados, é muito desafiador a gente conseguir ir para a terapia, conseguir um transporte para ir, quando é distante, quando a sua casa é em um local onde tem ladeiras que você fica, se você vai por um lado, a ladeira subindo, se você vai por outra, a ladeira descendo, porém você tem que subir outra, aí é muito difícil quando a criança, não consegue andar direito, cansa muito, cai muito. E aí foi o maior desafio, foi e é, até hoje, o maior desafio é a ida para as terapias. É e fazer com que a criança, quando é bebê, quando tem 5 anos, 6 anos, eles começam a não querer ir, a ficar rebeldinho, porque não precisa disso. E essa questão do tentar explicar para ele que é essencial para a criança, é muito difícil. "Ah, mas meus coleguinhas estão brincando, eu quero ir brincar, eu não quero ir para essa terapia vé". É assim que a gente escuta deles quando são pequenininhos, né. E hoje, quando Clara tem 14 anos, o desafio continua sendo ela aceitar, ela conhecer mais, ela sabe o que é, que eu sempre falei para ela, comuniquei, tentei explicar tudo bem direitinho como é a doença dela, porém ela não quer se aprofundar, sabe. Ela vai para os psicólogos, né, vai para os médicos em Fortaleza, mas sempre tendo aquela rejeição, aquele "não preciso, eu tô aqui, mas eu não preciso", sabe. Aí é o que eu enfrento de mais difícil, é o conciliar dela, que ela é uma menina super inteligente, hoje ela está no 8º ano, ela quer estar com as atividades em dias, ela não deixa uma atividade para fazer. Em dias de prova, ela fica triste: "Ah, eu tenho que estudar para a prova, mas eu tenho que ir para minha terapia". E esse conflito é o para mim, é o mais difícil, é o conflito entre fazer com que eles entenda o dia a dia diferente deles. A gente tem essa questão, né, porque eles vão crescendo e eles vão vendo a realidade ao redor, eles sabem que algumas adaptações precisam ser feitas, algumas outras coisas, tem que fazer algumas escolhas que realmente mexe muito com o coração deles, porque ele está participando de tudo, né? Mas por conta de Isso, algumas situações, essas questões, e é onde a gente precisa de muito apoio. Tanto eles precisam de apoio para superar isso, como a gente precisa de apoio para ver eles superando essas realidades. E falando de apoio, verdade. Rafaela, me diga, quando você descobriu o diagnóstico, eu falei há pouco, que quando a gente descobriu, a gente não conhecia ninguém, a gente não sabia para onde ir, e da mesma forma como Não, você fez aí, a gente foi para a internet, a gente correu atrás, a gente foi buscando algumas coisas. E em uma das terapias que a gente conseguiu, que foi a hidro,
a criança, o meu menino fazendo a aeroterapia, uma das profissionais que estavam lá perguntaram se eu já fazia parte de algum grupo de apoio, se eu já fazia parte de algum momento para conhecer melhor as outras pessoas, ver outras realidades diagnóstico, e eu disse que não, e foi quando ela me apresentou um grupo de WhatsApp, de uma associação, e aí a gente começou a mergulhar mais, já sou diretor dessa associação, já mergulho, já estou ajudando um montão de gente. Ontem mesmo aqui no meu município, porque a gente precisou mudar de município, a minha esposa ela também foi acometida do câncer, e a gente morava em Fortaleza e agora mora aqui na Serra de Guaramiranga, que talvez, não sei se você já viu aqui. Mas aí o que acontece? A gente ontem estava aqui dando uma palestra sobre a pessoa com deficiência. E dentro dessa realidade, como esse grupo ajudou, como essa associação ajudou, como as pessoas, descobrir pessoas com facilitou um pouco a nossa vida. E em relação a isso, que tipo de suporte você recebeu? Se você hoje faz parte de algum grupo desse, como é que você hoje coordena ou facilita ou ajuda? Porque diante do seu histórico, do seu currículo aqui que foi apresentado, a gente percebe que você também é um ativista, é aquela que ajuda outras famílias também. Você pode falar um pouquinho dessa realidade de suporte, de apoio que você tem todos os dias? Sim, eu costumo chamar essas pessoas que nos ajudam, né, de anjos. São anjos enviados aqui na Terra por Deus, que faz com que nosso caminho vá se abrindo, né, vá mostrando soluções. Eu tenho sim o apoio das associações da CDG, da Abrame, são pessoas maravilhosas que assim, nos mostram soluções, sabe? Quando dá aquele perrengue, quando diz assim: "Eita, eu preciso resolver isso, tá chegando o dia de tomar o medicamento de Clara, tá faltando isso". E aí eu corro no WhatsApp, falo, pergunto como é que está sendo, pergunto o que a gente pode resolver para agilizar. E assim, são os anjos enviados na Terra, que se não fosse as associações, os nossos amigos, né, por trás das câmeras aí, nos ajudando, nos amparando, nos fortalecendo. Tenho também o programa BIA, que me fortalece na questão psicológica, eles são de São Paulo, mas eles ligam para mim, pergunta como é que está sendo, dá um apoio, dá uma palavra. Isso é muito, muito, muito importante. A gente precisa estar nesse meio, estar junto, sabe? E eu também me fortaleço muito nas mãezinhas daqui do Crato. Eu criei um grupo na qual a gente chama Mães Girassóis. Por que as Mães Girassóis? Porque a gente sempre está ali batendo na tecla de conseguir um transporte para levar a gente para Juazeiro, porque as terapias de Clara hoje são feitas na faculdade da Unileão, e que é lá no Juazeiro. E para ir para lá, a gente precisa de um transporte, né? Então, a Secretaria de Saúde do Crato, que faz esse translado, né, daqui para lá, de lá para cá. Às vezes tem problema da gente conseguir no dia, a gente vai lá, as mães direções se juntam. E quando a gente está dentro do transporte, que é uma topic, a gente também troca muitas ideias. São doenças diferentes, são questões diferentes, né? Porém, cada uma tem um exemplo de vida, tem uma situação que eles podem nos dar de força. Ah, aconteceu parecido comigo, tá entendendo? Então é onde eu me fortaleço cada dia. É junto com as outras mãezinhas que também têm crianças especiais, que também têm crianças raras, né? E junto dessas associações, a CDG, a Abrame e muitos outros, que assim, são tantas pessoas maravilhosas que se eu for nomear aqui, a gente fica perdido, mas é isso aí. A gente precisa dar as mãos e contar sempre com a ajuda do próximo. É essencial, é essencial. Eu costumo também dizer que eu sou mãe girassol, porque o girassol, ele se volta para o sol, para sobreviver. Todos os dias ele se contorce em busca da luz para ter a vida. E nós, mãezinhas,
a gente se contorce todos os dias para conseguir o melhor para os nossos filhos. E quando não tem sol, o girassol, eles se viram um para o outro. E aí eu digo, eu, mãe girassol, posso me virar para outra mãe girassol. E a gente se acolher e também sobreviver nessa luta. Iniciativa, né, que você está tomando aí na cidade. E realmente isso fortalece muito, a gente saber que tem pessoas que estão passando a mesma dificuldade, a mesma realidade, e como descobrir, né, e saber como ela lidar com aquela situação ajuda muito, esse grupo de apoio ajuda bastante nessa hora, né? Você saber que tem pessoas que podem contar e pessoas que podem participar ajudando você também nessa etapa do diagnóstico, que não é fácil, que não é uma tarefa fácil. Tem dia que a gente está muito forte, mas tem dia que às vezes a gente tem que se isolar um pouquinho para buscar ali apoio e ajuda, né? E aí me diz É uma coisa, verdade. essa questão, eu vi que você falou da questão da medicação, né? A sua filha ela já está recebendo e você já percebeu uma melhora significativa. Qual é a esperança que você tem e as mãezinhas, os parentes que estão escutando a gente aqui pelo Spotify, que estão nos assistindo no YouTube, que vai nos acompanhar nas nossas redes, qual é a esperança que você tem, né? Fala um pouquinho aí da mudança dessa medicação quando chegou o tratamento, quando as coisas começaram a ver, porque você tinha uma perspectiva antes da medicação, mas depois que passou a ser tratado, a receber essa medicação, você já está com outra perspectiva. A gente percebe que o sorriso é todo tempo estampado no seu rosto. Vai trazer um pouquinho essa realidade para nós? Pronto, a expectativa é a melhor de todas, né? Porque eu vejo que hoje ela com o medicamento, ela continua a Ana Clara que consegue dar os passos, né, sem moletas dentro de casa, que ela continua com aquela força que ela tem de quando ela começou tomando a medicação. Então, esse medicamento, ele hoje é ofertado, né, pelo SUS para o tipo 1 e o tipo 2. E eu tenho a expectativa de que também seja ofertado para o tipo 3, né? Pelo SUS, que a gente também tem essa facilidade. E também tem uma expectativa ainda maior, ainda vou mais à frente, que quando a gente descobriu, não tinha medicamento nenhum. Hoje temos esse que estaciona, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir lá na frente, um pouquinho mais à frente, um que vai curar essas crianças assim. Até acho que até já existe um que promete a cura, né? Porém, não pega a idade, porque a Ana Clara já tem 14 anos. Mas vamos, né, com essa expectativa de que vai ter um para ela também, e eles vão conseguir melhorar essa força, que ela vai se tornar uma menina independente desses medicamentos. Então, essa é a minha expectativa, sempre as melhores. E é muito bom, né? Muito bom. A gente percebe que, quando a gente vai conversando, a gente vai trazendo essas realidades, o tempo vai passando de forma muito rápida, né? A gente vê que o nosso bate-papo aqui é um É, bate-papo gostoso, o tempo já foi acelerado, e a gente percebe que quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente compartilha, e da forma como você compartilha, você tem compartilhado de uma forma tão tranquila, né? Tão com um sorriso no rosto, que a gente se apaixonando e se direcionando a tudo que você está escutando aqui atentamente. Mas eu queria deixar que você passe para nós algo que você ainda não disse na nossa conversa, que você acha importante trazer aqui para nós, para que as famílias, para que as pessoas conheçam, para que essa realidade seja repassada. Queria deixar livre, eu não queria nem colocar a pergunta, é só colocar para você, se você acha que tem que falar alguma coisa a mais, que é importante ser destacado, que é importante ser falado aqui nessa nossa conversa, para que todos que nos escutam, que nos assistem, possam entender e compreender. certo. Mãezinhas, paizinhos, eu quero que vocês acreditem sempre na questão do olhar. Quando alguém olhar para o teu filho e disser tem alguma fraqueza, vai em algum médico, procura. O quanto antes você for em busca, né, de saber o que o teu filho tem, de saber se tem algo diferente mesmo, né, quando alguém de fora chega para ti dando essa mão, acredita. Porque assim, para mim foi um pouco mais fácil nesse olhar, porque minha mãe era agente de saúde. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a gente consegue identificar que aquilo não está nos padrões normais.
Então, quando surgir o mínimo, vai em busca, porque é muito importante começar, o diagnóstico cedo, começar a terapias cedo. Ana Clara hoje, ela ainda consegue andar, porque ela começou as terapias, as fisioterapias com 1 ano de idade, né. Então, isso é muito importante, a gente, eh, colocar esse olhar cedo na criança, começar cedo as terapias, não desistir. Eu sei que é puxado, eu sei que é difícil, todos os dias a gente tá ali naquela rotina, mas também não desista, mãezinha, não desista, paizinho, porque é o que vai fazer teu filho ficar melhor, até chegar uma solução, até chegar um medicamento, né. E, acima de tudo, fé, fé, fé e fé, porque a fé move montanhas, né. E tudo pode mudar. Não é porque hoje ele é diagnosticado com algo que não tenha cura, como no tempo de Ana Clara, que amanhã não vai ter. Então é isso aí. Vamos ter um olhar, né, acreditar, e eu sei que não é fácil aceitar, não é fácil abrir mão de tudo que tem a rotina que você tem hoje para mudar, só que também eu quero dizer para vocês que por mais que a vida mude, né, por mais que a vida tenha esse giro, mas ela também é linda, ela também é maravilhosa, ela traz ensinamentos maravilhosos, ela traz um caminho diferente, mas que você também vai conseguir seguir, que você também vai conseguir ser forte e encontrar outras razões. E é isso aí. Que bom, que bom. Nós queremos agradecer, Rafaela, a sua disposição, a forma como você trouxe para nós toda essa sua vivência. É realmente muito importante e encorajador a forma como você se explica, como você traz essa realidade para nós, né? Muito obrigado por compartilhar com a gente essa história de coragem, desafiadora, essa história de renúncias que, porém, que mesmo tendo que abrir mão de algumas coisas, o sorriso não saiu do rosto, continua lutando, buscando. A gente sabe em alguns momentos existe algumas coisas que mexem, mas pelo que você transmitiu, você coloca para frente e tem um objetivo maior. E é bom ter também essa experiência de fé, essa experiência de acreditar que a gente nunca pode perder, porque hoje a gente tem uma realidade, mas as coisas podem mudar muito rápido, como você trouxe para nós. Isso Então, mesmo. muito Eu obrigado. que agradeço, né. Eu que agradeço por vocês terem abrido esse espaço, né, para mim contar, porque, assim, outra coisa maravilhosa é isso, é a gente poder contar, a gente poder colocar, assim, para frente como o caminho é feito, né, mostrar para outras pessoas. Então eu estou muito, muito, muito grata por vocês terem me acolhido, terem me deixado super à vontade, né. Eu também estou muito grata. Foi uma honra para nós, né? Eu queria pedir a você também, eu não sei se você trabalha com redes sociais, mas as pessoas que vão nos assistir, que vão nos escutar pelo Spotify, com certeza elas vão querer, né? Algumas pessoas aí da própria região, né? Alguém que está querendo descobrir o diagnóstico, alguém que está passando por essa realidade e não conhece, e pode encontrar em você esse norte, pode encontrar em você essa segurança. Você quer compartilhar conosco? Não sei se seu grupo já tem uma rede social, não sei como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Eita, eu tenho um Instagram, porém eu não sou muito de estar lá ao vivo não, assim, né. E o grupo que eu tenho aqui do Crato é só no WhatsApp, mas se as pessoas tiverem alguma dúvida, né, pode me procurar no Instagram, Rafaela Araújo, que eu estarei retornando por mensagem. Posso sim dar algumas palavras. Bacana. Nós estamos chegando a mais um fim de um nosso programa Conexões Raras. E você aprendeu muito nesse episódio. Você viu como a gente pode superar, como a gente pode romper com algumas coisas dentro de um diagnóstico. E você viu, diante do nosso diagnóstico de hoje, que foi AME tipo 3, que essa mãezinha, né, a Rafaela, que trouxe para nós aqui grandes experiências, grandes realidades, e que hoje tem superado, tem vencido, juntamente com sua filha, com sua mãe, com a família inteira, ela tem rompido e você também pode romper, né? Mais uma vez, eu quero te agradecer, a você que nos acompanhou, tanto que escutou pelo Spotify como assistiu pelo YouTube.
você percebeu que a informação é uma ferramenta poderosa e que cada vez mais nós podemos compartilhar histórias como essa, a história da Rafaela. E porque assim a gente vai divulgando, ampliando o alcance do conhecimento, mostrando o apoio às famílias que são afetadas, mas que dá para viver, que dá para continuar, que dá para romper, mesmo diante de tantos desafios, né? Eu quero lembrar que o nosso próximo episódio de Conexões Raras também já está programado. Nós vamos estar divulgando, nós vamos estar compartilhando, e é por isso que é importante você estar seguindo as nossas redes sociais. Vai lá no nosso Instagram e segue @ACDG Brasil, e lá a gente vai estar divulgando os episódios, a gente vai estar divulgando aqui no YouTube, a gente vai estar também no Spotify, mostrando a realidade dos diagnósticos raros. Quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente compartilha, como a Rafaela disse, a gente precisa do diagnóstico precoce. Então, vai cedo. Quanto mais cedo as pessoas descobrirem que há soluções, que há tratamento, que há um diagnóstico, a gente vai ter qualidade de vida. Eu quero também agradecer aqui aos nossos apoiadores sociais, aqueles que fazem acontecer esse programa. Nós estamos aqui tendo conversas como a de hoje, por causa desses patrocinadores, por causa desse povo que acredita em nós, que é a Onaila, a PTC Therapeutics, a Takeda e a Fedram. Todos eles têm nos ajudado e nos apoiado. E você, né, que tem nos acompanhado, compartilhado, curtido, também é um dos nossos grandes apoiadores. Mais uma vez, eu ressalto, siga as nossas redes sociais para que a gente possa estar compartilhando cada vez mais conhecimento e, assim, trazendo qualidade de vida. Quero deixar aqui um grande abraço a você e até o nosso próximo episódio de Conexões Raras, porque a gente precisa compartilhar, a gente precisa viver, porque existe, sim, vida pós-diagnóstico, e a gente está aqui para ajudar você a romper com esses desafios. Até mais, até o nosso próximo episódio de Conexões Raras. Fica com Deus.